Você conhece a função mapping do JavaScript? Sabe como fazer as suas aplicações e no que ela pode te ajudar? Vem comigo que esse é o quadro Café com Código. Fala Dev, beleza? Camu na área e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função map, né? O que ela é e como a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia. E para isso, galera, a gente vai precisar de alguns pré-requisitos, tá? A gente precisa ter o Node instalado na nossa máquina, tá? Então, eu vou dar um Node version aqui, ó. Eu tô com a versão 18.6, tá? Você pode usar, se você tiver no Linux, eu costumo muito usar o NVM. Você pode usar o NVM no Linux, no Windows também, ou no Mac, né? Se for o seu caso. Mas aqui eu uso no Linux, tá? Eu utilizo ele para me navegar entre versões de Node, mas se você tiver no Windows e quiser, você pode acessar aqui o site Node.js, né? Node.js.org e baixar a versão LTS aqui, tá? Que é a versão mais estável, a recomendada aqui, tá? A última tem novas features, mas pode ter problemas aí, então a gente usa sempre a recomendada, tá? Outro pré-requisito que vocês têm é a xícara de café. Afinal, o quadro é Café com Código. Então eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, se tiver alguém da minha empresa assistindo, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de carinho para vocês, tá? Ó. Isso, receba com carinho esta mensagem, tá bom? Brincadeiras à parte, galera. Fora isso, é preciso que vocês tenham um editor de texto também instalado na sua máquina. Eu, no caso, vou utilizar aqui o VS Code, que é o que eu estou acostumado a trabalhar, tá bom? Então, aqui no nosso console, eu vou criar uma pasta aqui. Eu vou criar uma pasta aqui chamada, vamos mkdir YouTube, certo? E vou entrar nela. Eu vou criar uma pasta chamada tips, né? De dicas, né? Então, beleza. Vamos aqui na pasta tips. Beleza, já estou dentro dela. Vou dar um clear para limpar meu console aqui e vou abrir com code ponto. Vai abrir meu VS Code nessa pasta, tá? A gente vai esperar um pouquinho. Vamos tomando o nosso café enquanto as coisas carregam, né? O café é importante, hein, galera? Esteja com um cafezinho na mão de vocês aí pra gente seguir aqui. Bom, já estou aqui, ó. Eu uso o WSL aqui no Windows, né? Para trabalhar com Linux. Então, nós já temos aqui a nossa pasta. Eu vou criar um arquivo chamado map.js aqui nela. Criei. Vou dar um aumento no zoom do meu VS Code aqui para ficar boa a visualização de vocês aí. Fechou. Então, o que a gente precisa saber? A gente tem aqui, a gente pode criar uma constante no JavaScript chamada users. E ela é do tipo array, por exemplo, né? E aqui a gente pode dizer que users é só nome. Então eu vou criar aqui user João, Pedro e Lica. Pronto. São esses usuários que eu tenho. 3 usuários. Então eu tenho uma constante chamada users, né? Aqui vai aparecer para mim pelo meu VS Code. Apesar de eu estar no arquivo JS, ele vai aparecer aqui o tipo desse cara, que é um array de string, tá vendo? Olha lá, ó. Ele é um array de string. Uma constante que é um array de string. Por isso, eu consigo já, por eu estar usando um array, eu vou ver que quando eu der, aqui ele já tem algumas coisas que autocompleta para mim, mas se eu der um ponto aqui, eu vou ver que eu tenho algumas funções já disponíveis para mim
através desse array. E uma delas é o que a gente vai ver hoje, que é o map. O que o map faz? Né? Ele nos permite transformar, né, esse array que a gente tenha em um outro array, tá? É importante vocês saberem que ele não vai sobrescrever o array anterior, né? Então ele não vai sobrescrever users aqui. Mas ele vai te possibilitar transformar o que você tem dentro de users em um outro array com outra informação, ou com uma informação mais completa. Então o map, ele vai percorrer cada item da nossa lista aqui, no caso ele vai percorrer o João, o Pedro e a Lica unitariamente, e vai nos permitir que a gente faça uma transformação nesses caras, tá bom? O que ele recebe? No contrato do map, se a gente passar o mouse em cima aqui, ele vai mostrar pra gente. Ele recebe uma função de callback aqui, ó, callback function. Esse é o parâmetro que a gente passa, é o contrato que a gente tem que seguir para utilizar o map, né? E aí ele mostra pra gente aqui o que ele faz. No primeiro parâmetro desse callback, ele vai retornar o valor, que é a string em si, né? O item que você tá manipulando ali naquele momento. O index desse número, que é o índice dele no array, né? Então a gente sabe que aqui os índices são contados de 0, né, para frente. Então aqui o primeiro índice é 0, o segundo índice é 1, o terceiro índice é 2. Isso seria esse index aqui que a gente está falando, tá? E o terceiro parâmetro ele retorna o array mesmo, tá? Como a gente passou para ele aqui no users, tá? Então o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos pegar aqui e vamos passar essa função que é necessária, né? Esse callback function. A gente vai passar ela em forma de arrow function, tá? Você não sabe o que é arrow function? Se você não sabe, eu te peço que siga aqui o canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque aqui eu pretendo trazer várias dicas, algumas coisas que parecem ser claras aos nossos olhos e ainda não são, né? Coisas que até mesmo a gente utiliza no nosso dia a dia e não sabe na íntegra o que elas são e para que elas servem, tá? Então, arrow function vai ser tratado aqui, vai ser um assunto que nós vamos trazer aqui em breve, tá bom? Então deixa o seu like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que virá, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou criar um arrow function, vou passar essa função aqui como parâmetro pro meu map, tá vendo? E aqui eu vou seguir exatamente a estrutura que ele estava lá. Ele recebe value, certo? Ele recebe index e ele recebe o users, que é o meu array que eu passei aqui, certo? O que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos fazer um console log desses caras aqui. Vamos fazer um console do objeto. Vamos colocar value. Vamos colocar index. E vamos colocar users. Pra gente ver. O que o map vai fazer? Ele vai percorrer cada item desse array e vai colocar aqui nesse value. Cada item ele vai vir aqui nesse value. Cada item é representado por um índice desse array, que é a posição, né? A gente trabalhando com posição do array aqui, da matriz, né? Então a posição 0 é o João, a posição 1 é o Pedro, a posição 2 é a Lica. Então essa posição vai ser mostrada aqui. E o users é só a referência do nosso array completo que a gente passou aqui no map, tá vendo? Passou aqui assim. Então a gente vai ver cada item aqui, o índice respectivo desse item e o array original nesse console. Vamos salvar. Aí, ele fechou meu arquivo aqui. Eu vou abrir por aqui mesmo. Eu vou clicar Node e vou colocar map.js. Olha aí, o que nós temos aqui. Deixa eu diminuir um pouco, atrás da minha câmera. Nós temos, na primeira vez que ele passou lá, João no índice 0. E ele mostra o array
original aqui. Tá vendo, João? Tá vendo? A gente tem João, Pedro e Lica. O item que ele tá mostrando pra mim agora é o João. Na segunda vez, ele já foi pro Pedro, tá vendo? Pedro, index 1. E aqui tá a referência, que é a lista que a gente passou pra ele. No segundo, né? Na terceira vez que ele passou, ele já foi pra Lica, tá vendo? Mostra a Lica aqui pra gente. E o index dela, a referência dela, né? O índice dela na matriz. E de novo aqui o array original, tá bom? O que ele nos permite fazer? Ele nos permite fazer uma mudança nesse dado. Então se você pegar aqui, ó, tá vendo que o João tá aqui? Digamos que a gente quer colocar um ID nesses usuários. A gente quer que esse array aqui de usuários, que a gente tem com os nomes dele, deixe de ser um array de string, como está sendo mostrado aqui, e passe a ser um array de objeto, ou seja, um array mais complexo, um array mais completo, que tenha ID e nome. Então, o que a gente faz? A gente armazena esse map em uma outra constante. Vamos colocar users dated. Usuários atualizados, certo? E aqui no lugar desse console que a gente fez, a gente faz um return. E a gente retorna o quê? A gente poderia retornar o value. Se a gente retornar o value, vai dar elas por elas no final, ó, pode ver. Ele já diz pra mim que isso aqui é uma array de string. Por quê? Porque eu tô pegando o value e retornando o value. Isso aqui seria uma função redundante. Ele mapeia o que ele tem e retorna o que ele tem, para criar uma nova variável, né? Um novo endereço de memória. Então, isso aqui seria redundante. Mas a gente pode transformar esse cara. E como a gente transformaria? Passando um objeto, aonde ID vai receber o index, ou seja, o index dele é o ID, só que comumente a gente não tem ID 0. O 0 normalmente fica como posição mesmo, né? Então, o que a gente faz? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos fazer index mais 1. E no lugar, aqui a gente vai colocar um atributo name, que vai receber o nosso value. Olha só que interessante. Aqui no final, a gente vai fazer um console log no users update. Isso aqui vai ser muito interessante, porque a gente originalmente tinha uma lista, que a gente chama array de lista também no JavaScript. A gente tinha uma lista com strings apenas com o nome do usuário. No momento que a gente fez um map dele, e o map ele permite que a gente faça transformações nos itens da nossa lista, e ele retorna para nós uma lista também, a gente conseguiu transformar o que era uma string num objeto que contém ID e nome. E name. Então, esse objeto está mais completo. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui um alias aqui, por exemplo. Um apelido para ele. E o apelido dele é o name mais o index, por exemplo. Vamos fazer no formato assim, mais convencional. Aqui, ó. A gente coloca name, traço... name não, gente. Value. Value, traço, aí a gente coloca o index aqui. Ou seja, a gente começa a estruturar de uma forma mais completa e transformar o que era uma string, simplesmente uma string, em um objeto completo. Então aqui a gente pode fazer isso aqui e vamos dar um map de novo. Olha que interessante. Agora nós temos um array que também tem três posições, né? Só que cada posição desse array agora tem um objeto que contém o ID, o nome e um apelido. Olha aqui, ó. Pode ver que o ID é 1, porque a gente fez aquela continha lá. O nome é João e o apelido do João é João 0. Por quê? Porque a gente concatenou o nome dele com a posição dele do array, que era a posição 0. Tá vendo aqui? Então o map ele nos permite fazer isso, né? A gente pega uma lista, né, seja ela do jeito que ela estiver,
e transforma ela. A gente poderia muito bem fazer o inverso. Ó, vamos pegar esse array update e vamos transformar ele. Ó, a gente vai mapear ele e a gente vai pegar aqui só os alias, users alias. Pronto. A gente vai pegar só users alias aqui. Então, se eu quero só os users alias aqui, eu poderia retornar desse array aqui só o meu alias. Aqui eu vou mudar para user, tá? E a gente já vai explanar isso aqui. E eu vou retornar o alias. E aqui eu vou fazer o console. Então a gente vai fazer o console na atualizada. Eu vou tirar esse users aqui, a gente já não tá usando, então perfeito. Fechou. Olha só o que a gente tá fazendo, as transformações que a gente tá fazendo. É redundante, mas é só para ficar claro que dá para ser feito com map, tá? A gente tem um array com os nomes das pessoas. A gente criou, através disso, um array que tem ID e apelido, né? Porque a gente pode transformar cada item desse do jeito que a gente quer. Ou seja, esse carinha aqui agora, ó, se a gente passar o mouse por cima, ele é um array de objeto que tem ID, nome e alias. Beleza. Feito isso, a gente veio aqui e falou, ó, agora eu quero pegar desse array aqui, que é um objeto, array de objetos, usuários, e eu quero pegar só o alias que eu criei aqui em cima. Então eu criei o alias aqui em cima, eu transformei o array em um novo array com alias aqui em cima, e aqui embaixo eu falei, agora eu quero um outro array que só contenha esse alias criado. Se a gente vier aqui, olha só que interessante. A gente fez a transformação e depois a gente só retornou os alias aqui. Então o map, ele vai nos ajudar a fazer transformações que a gente precisa no array. Vamos fazer um caso prático agora que aconteceu recentemente na minha empresa. A gente tinha, no caso, eu vou deixar do jeito que está aqui, só que a gente tinha um array com os usuários e a gente precisava fazer uma requisição apenas com os IDs desses usuários. O que a gente fez, né? A gente veio aqui, pegou aqui const users IDs, a gente pegou, colocou aqui users update map, eu vou copiar aqui só para economizar tempo, e a gente retornou aqui o ID do cara, certo? Com isso, vocês vão ver que a gente tem só os IDs. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, então, vamos lá. Olha aí. Veja. No primeiro a gente transformou as strings no objeto. No segundo a gente pegou só os apelidos. E no terceiro a gente pegou só os IDs. 1, 2 e 3. E aí a gente precisava transformar esse cara em string. Isso aqui vai ficar para uma próxima oportunidade, um próximo vídeo, que é outro operador que a gente pode usar em array, tá bom? Mas o map é isso, ele te possibilita, né, a interar, né, mapear, passar por cada item de uma lista e transformar isso em uma nova lista, de um jeito mais completo ou mais simples, depende muito da sua estratégia, né? Então o map ele vai nos ajudar a isso, tá? Então o map ele sempre vai retornar uma lista de volta, ele não manipula a lista original, tá? Ele mapeia a lista e te retorna uma nova lista que você pode armazenar e usar para fazer, seja lá qual for a sua lógica, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa o seu like, né? Ativa o sininho para você receber notificações quando eu lançar novos vídeos. E, claro, deixa seu comentário aqui sobre o que você achou do vídeo e também o que mais você gostaria de estar vendo aí, mais explicado, né, mais explanado aí sobre JavaScript, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!